Metodologias ativas na educação básica, como elas podem ajudar a melhorar o engajamento e a participação em sala de aula? Bom, as metodologias ativas podem ajudar em muitas salas de aula, não só na educação básica, mas na educação básica e no ensino fundamental, especialmente quando os adolescentes começam a ficar inquietos, questionadores. Elas são um caminho muito profundo da gente ajudar os estudantes a ganharem protagonismo e autonomia em propostas que estimulem eles a desenvolver investigação, mão na massa, colaboração. Eu vou fazer referência aqui, vou até compartilhar a tela com vocês, a um post que eu fiz recentemente no nosso blog da Ativa Educação, que está aqui. Se a gente entra no Ativa, né, no site da Ativa, no blog, tem a primeira parte da comunidade de práticas e depois temos a fundamentos e tendências. Aqui, ó, metodologias ativas, como desenvolver uma melhor aprendizagem para os estudantes. Nesse texto, eu trago a definição de metodologias ativas e desenvolvo por que elas podem ser tão poderosas, né, para ajudar a melhorar o engajamento e a participação em aula. E eu gosto muito de começar sempre citando, né, o próprio professor José Valente, dentro do livro Metodologias Ativas, uma abordagem teórico-prática, organizada pela Lilian Bassic e pelo José Moran, em que ele fala: as metodologias ativas são entendidas como práticas pedagógicas alternativas ao ensino tradicional. Ao invés do ensino baseado na transmissão de informações, da instrução bancária, como criticou Paulo Freire, na metodologia ativa, o aluno assume uma postura mais participativa, na qual ele resolve problemas, desenvolve projetos e, com isso, cria oportunidades para a construção do conhecimento. Esse é o professor José Valente, citado pelo professor José Moran, que é quem eu uso como fundamento para a gente abordar o que é a metodologia ativa. E a gente vai desenvolvendo aqui, né, o que é, o que não é metodologia ativa e a conceituação de como a gente aprofundar modos dos estudantes diversificarem jeitos de estar em sala de aula, não só recebendo informação, mas se engajando, investigando, participando, colaborando ativamente, escutando ativamente, em diversas estratégias de trabalho em grupo, que a gente consegue aprofundar essa experiência de trabalho. A gente cita algumas delas aqui, como a discussão rápida, rotação por estações, debate em Word Café, círculo de leitura de quebra-cabeça em Jigsaw, projetos investigativos, aprendizagem baseada em desafios e criatividade e colaboração, design thinking ou desenho de ideias, vários mecanismos para a gente aprofundar. E eu retomo o material do currículo na educação integral, em que a gente vai discutir estratégias mais ou menos ativas a depender de como a gente trabalha em sala de aula. E a gente vai dizer que não tem um jeito certo ou errado, mas a gente tem que buscar o maior protagonismo e atividade do estudante. A observação pode ser muito direta, só a memorização pode ser menos ativa, né? Já, por exemplo, um estudo teórico que a gente coloca aqui é um enfoque profundo. Quando a gente se dedica a entender um estudo teórico, a gente está pensando profundamente. Agora, se a gente é só exposto à teoria de alguém, isso é menos ativo. Então, a gente vai aqui trazendo vários elementos para pensar estratégias mais ou menos ativas que a gente pode manejar em sala de aula, garantindo sim espaço para instrução e aula expositiva que o professor tem que dar, mas não ficando só nisso, né? Diversificando os vários modos de estar em sala de aula. E aí, o que a gente vai aprofundar nesse texto é a ideia de que, seja qual for a metodologia ativa, elas têm que buscar 3 coisas, essencialmente. Modificar a relação do estudante com os pares, então ele está mais ativamente envolvido com os pares, com outros estudantes colaborando e participando. Ele ter uma nova relação com o professor, que o professor passa a ser um mediador, um tutor, um propositor de questões e fontes de pesquisa. Então ele sai de uma relação só de transmissão e passividade e vira um diálogo com uma tutoria, com um apoio para avançar. E, fundamentalmente, a terceira coisa é para o estudante ter uma nova relação com o conhecimento. Então, a nova relação dos estudantes entre si, a nova relação do estudante com o professor,
só faz sentido se o próprio estudante tiver uma nova relação com o conhecimento, aprofundando seus saberes, aprofundando sua vontade de sempre querer saber mais e de fazer mais perguntas. Esse que é o objetivo fundamental das metodologias ativas. Não é tanto diversificar só os modos de estar na sala de aula, de usar os espaços da sala de aula, mas é colocar os estudantes numa relação ativa de engajamento significativo com o conhecimento. É isso que a gente quer alcançar e estimular. E aí tem muitas possibilidades, como essas que eu cito e várias outras, e nós, na Ativa Educação, acreditamos especialmente nas rotinas de pensamento visível como grandes ferramentas para desenvolver as metodologias ativas. A gente tem até o curso assíncrono, Metodologias Ativas com Aprendizagens Visíveis, que ensina a fazer isso. Como que essas rotinas que foram desenvolvidas pelo Projeto Zero, em mais de 50 anos de pesquisa, ajudam a tornar intencionais e sistemáticas em todas as salas de aula perguntas em profundidade, perguntas essenciais, que faz o estudante se engajar num pensamento coletivo, numa escuta ativa dos colegas, na construção de uma elaboração de sentido conjunto, numa investigação e numa sistematização do conhecimento. Então, a produção do registro e da sistematização é fundamental até para o estudante ganhar consciência do que ele aprendeu e como ele aprendeu. Então, além de ajudarem numa atividade ativa em sala de aula, elas engajam nessa consciência do estudante sobre o seu próprio aprender. Então, numa consciência metacognitiva. E a gente sempre dá vários exemplos e a gente pode mostrar, sendo muito prático aqui, né? Uma que a gente adora fazer, que é o que eu vejo, o que eu penso, o que eu pergunto. O que te faz dizer isso, que ajuda a aprofundar a aprendizagem, e no final, antes pensava que, agora penso o quê? Então, por exemplo, sobre o meu cenário aqui, o que você vê, o que você pensa, o que você pergunta sobre esse arranjo, aonde eu trabalho e aonde eu escrevo. Você pode pensar nos livros que eu estou lendo, você pode pensar no quadro, na cadeira que eu tenho ao lado, quadro que minha avó que pintou. Tem uma planta, tem um porta-retrato que eu ganhei de cruz no Ceará, com uma estudante escrevendo, e é muito lindo esse quadro que fala assim, tornar a aprendizagem visível, dá mais significado ao que o professor ensina. Então, eles me deram de presente. Vocês podem ver uma série de coisas aqui, fazer várias perguntas sobre essas coisas, e eu posso simplesmente ouvir e dizer, o que te faz dizer isso? Eu penso que aquele lugar é um lugar para sentar e ler um livro. Eu digo, mas o que te faz dizer isso? Esse cantinho me remete a um lugar de leitura, de estudo, com os livros do lado e tal. Então, não tem certo e errado. Tem um pensamento sobre algo observado, com evidências observáveis, e a gente pode, facilitando uma experiência de observação, perguntar para os estudantes, o que te faz dizer isso? Só essa simples pergunta já vai fazê-los elaborar algo que vai mais fundo. E aí, no fim, a gente, aqui a gente está falando do meu cenário, mas a gente está falando de uma foto, de um quadro, de uma planta, da estrutura de uma planta. A gente pode fazer o estudante, no final, lembrar o que ele pensava antes sobre aquele assunto e o que ele pensa agora, depois que ele estudou. Então, são exemplos muito simples de rotinas de pensamento que estão em todas as aulas abertas, em todas as práticas da Ativa, no blog, nas mídias sociais. Vejo, penso e pergunto, o que te faz dizer isso? Antes pensava que, agora penso que geram esse engajamento ativo do estudante com o conhecimento. Para dar mais um exemplo, a gente pode ler no post do blog da Ativa Educação, da Dani Abud. Ela tem um post justamente discutindo Vejo, Penso e Pergunto com cabo de guerra de uma reportagem de jornal. A gente vai postar esses dias nas mídias sociais a prática dela. E está no blog, toda descrita, um trabalho feito com o Jornal Joca. E eu recomendo muito também a leitura, o trabalho da Andréa Galego sobre alimentação saudável, em que ela basicamente trabalha a rotina antes pensava que, agora penso que, sobre alimentação saudável, trazendo muita profundidade para o pensamento dos estudantes, e ela mesma refletindo sobre como que mudou o trabalho que ela sempre faz há anos com esse mesmo tema com os estudantes, ao usar as rotinas de pensamento no 9º ano. Ela viu muito mais engajamento e participação do que antes, e recém-convidada teve o post e a prática da professora Jéssica Pinheiro, que também usou 2 rotinas muito simples, que tiveram um grande efeito. Eu até sugeri que ela depois fechasse com o antes pensava que, agora penso que. Ela trabalhou o igual e diferente. Então, olhando para imagens, ela pensou o que era igual, o que era diferente.
Então, são todas rotinas de pensamento muito simples, né? Com jornal, com foto, com representações escritas, né, dos estudantes, fazendo visível o pensamento deles e organizando o pensamento prévio e uma investigação, ou seja, colocando os estudantes numa posição investigativa com conhecimento, que é isso que tem que acontecer em qualquer metodologia ativa, seja uma gamificação, seja uma rotação por estações, seja um certo trabalho de pesquisa, um projeto de pesquisa, elas devem promover esse engajamento mais profundo do estudante com o conhecimento entre pares e do estudante com o professor. É isso aí. Gostou desse vídeo? Deixa aqui seu comentário, segue a gente no canal, marca mais pessoas para compartilhar e deixa uma pergunta que a gente pode gravar uma resposta, um comentário das suas interrogações. Até a próxima!